Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos a liberdade de imprensa no Brasil. 2013, Copa das Confederações, aumento de passagens. Por 15, 20 centavos, milhões foram às ruas de São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, em especial as praças que tinham jogos da Copa das Confederações. E nesse momento, a pedra, o tiro, o gás lacrimogêneo. Kelson, você acha que o jornalista, ele exerceu desde 2013 com segurança a sua função? Acho que a pergunta já demonstra uma resposta negativa. Exatamente, já mostra, e foram vários exemplos de lá para cá, que além de outros problemas que o jornalista vive, ele passou a viver muito mais intensamente o problema da violência contra o exercício da sua profissão. Uma violência que ela é praticada de vários dos lados. Há uma intolerância na sociedade que é expressa nessas manifestações, onde o jornalista é identificado como problema. Não se entende que a linha editorial é definida pelo dono do veículo e o trabalhador na rua que às vezes sofre com aquela linha editorial, talvez mais que a própria população, ele é atingido por manifestantes, seja de um lado, seja de outro. Ele também, o que tem se reforçado, tem aumentado muito a violência policial contra o exercício da profissão de jornalista. Nós temos inúmeros casos, tivemos casos muito recentes aqui em Minas, vários casos que expressam isso. Então, uma intolerância e um autoritarismo dos policiais, principalmente da polícia militar, que impede o trabalho do jornalista. Então, o jornalista, a gente, infelizmente, cita que ele está apanhando dos dois lados, apanha da polícia, apanha dos manifestantes, sofre com a linha editorial num pensamento único da maioria dos veículos. Então, tanto é que o Brasil, infelizmente, começou a figurar enquanto um dos países onde tem mais dificuldade do exercício da profissão de jornalista no mundo. Professor Getúlio, eu estou com um número claro na minha cabeça aqui agora. Estamos na posição 99 de 179 estudados. Quer dizer, a gente está junto de países quase próximos no ranking de liberdade de imprensa. Estamos em 99 de 179 avaliados. Como é que é pensar esse exercício, já que dentro dos problemas políticos que falamos, a imprensa se torna o papel fundamental, divulgando áudios, divulgando para as pessoas as delações e lava-jato e zelotes. Como é que é pensar esse papel, que é fundamental, mas que toma tanta pancada como o que eu estou dizendo? Tem uma relação assim muito complicada, contraditória, a meu ver, da sociedade com a imprensa. E a grande parte das pessoas identificam o jornalista como um representante da imprensa. Obviamente, ele está ali a serviço de um veículo de comunicação. Mas tem que se saber que o jornalista, na sua grande maioria, é um trabalhador, né? Ele está ali a serviço, está está exercendo o seu trabalho e ele é pago por uma instituição, um veículo de comunicação, que também tem as suas vinculações políticas, as suas vinculações sociais, as suas vinculações econômicas, né? E não é o jornalista que está ali na ponta do seu exercício que decide, né? Ele é o primeiro a fazer o filtro do acontecimento porque ele está vendo, mas depois dele tem uma série de decisões até que a notícia seja publicada. Evidentemente, existem várias graduações de notícia. Existe aquela notícia que é transmitida ao vivo, né, no calor dos acontecimentos, e aí não tem muito o que editar, não. Então, a população em geral, ela hostiliza o jornalista quando pensa no lado ruim da imprensa, assim, né? Aquele lado da imprensa que manipula, exatamente, né? A imprensa fofoqueira, né? Aquele senso comum, vocês só querem saber, desastre, querem saber da vida alheia e tudo mais. E quando uma parte da população não está identificada com a imprensa, hostiliza o jornalista que está na rua. Nós temos colegas aí que recentemente, nessas manifestações pró e contra impeachment,
foram hostilizados. Identificados pela marca da emissora. Identificados pela marca, apareceu o microfone de uma tal rede, né? Então o jornalista é hostilizado. O jornalista também está ali trabalhando, né? Assim como o Kellyson lembrou bem, tem esse lado e o outro lado é o jornalista sendo alvo, né, da autoridade policial. Ou seja, o trabalho do jornalista é cerceado naquele momento ali por causa da polícia, em alguns casos pelo despreparo dos representantes da força policial. Agora, ou seja, aquela força desmedida, desproporcional, né, não sabendo exatamente como atuar em determinados conflitos. Agora, Kellyson Getúlio, Eliara, se a gente avançar um pouco nesse despreparo, temos uma população carente também de educação de qualidade, de leitura de qualidade, de crítica de qualidade, né? Quantos não são os jovens formados no ensino médio que são analfabetos funcionais, né? Eles não leem, mas não têm crítica sobre o que é produzido. Até que ponto que também essa questão de formação de um Estado jovem contribui, Eliara, para esse despreparo das pessoas em receber a notícia ou de preparar a notícia? Eu acredito que em parte. Eu acho que há sim, né, esse problema, eu acho que há certo despreparo. A questão da leitura eu não concordo muito, porque eu acho que as pessoas leem outras coisas, enfim. Acho que há, né, o problema educacional, mas não só. Porque quando se fala em manipulação, a imprensa direciona o olhar do leitor, o olhar do espectador. Entende? Então, não se trata de ter somente uma visão crítica, se trata de ter acesso a outras vozes, né? E isso ocorreu, eu creio que isso tem ocorrido muito, a imprensa brasileira teve de fazer um movimento após a votação do impeachment, quando entra a cobertura da imprensa estrangeira. Sim. Porque as pessoas passam a ter acesso a isso e a ter acesso a um outro viés, a outras perspectivas, né, diferentes daquelas que estavam sendo dadas pela grande imprensa nacional. E isso aparece na internet, né? A internet traz esse contraponto e as pessoas passam a ter acesso e passam a buscar isso também. Me corrige, Eliara, há um vídeo de uma formadora de opinião da CNN, uma grande rede internacional de notícias da TV a cabo, da Amanpour. Cristiane Amanpour. Isso, que ela coloca, se eu não me engano... É uma entrevista com o Glenn Greenwald. O correspondente do The Guardian no Brasil. E eles vão colocar uma linha clara quanto ao golpe ou coisa desse tipo, né? E aí é interessante perceber que no vídeo, com milhões de visualizações, o quanto que as pessoas embaixo interagindo com isso, né? Assim, comentando, não, esses... gringos golpistas e tudo mais. Né? Mas há um outro movimento, porque quando você leva isso, você apresenta isso, eu falo porque eu fiz, né, algumas oficinas em universidades, você leva essa outra voz, as pessoas falam, nossa, é mesmo, é verdade, isso ocorre, isso ocorreu. A gente não vê isso aqui, sabe? É um movimento interessante. Porque o que ocorre, eu acho que o Brasil, a população brasileira, não tem acesso à informação. Você tem acesso à informação de 6 famílias, né? Você não consegue formar pensamento crítico assim. Existe liberdade de imprensa e os jovens jornalistas e estudantes têm exercido isso, Kellyson Getúlio, na observação de vocês? Eu acho que ela tocou num ponto importante, que a internet inaugurou um novo jeito de fazer jornalismo. O anônimo fala, né? Exato. Pelo menos um contraponto, né? Traz um contraponto. Ao mesmo, o jornalista hoje, ele está vivendo esse momento de transição em que a notícia que ele produz, né, o trabalho dele, concorre com uma série de outras manifestações de pessoas que não são jornalistas e que manifestam as suas opiniões e tudo mais. Então, a gente está vivendo aquele momento assim, liberdade de imprensa versus liberdade de expressão na rede, né? Então, aparece muita coisa que não aparecia antes. Não? Então, é possível ter esse contraponto hoje, graças à rede que hoje, de alguma forma, é acessível a muitas pessoas. Não é acessível a todo mundo, não, porque isso é um discurso, né? Dizer que a internet é acessível a todo mundo. Só para se ter uma ideia, no mundo hoje existem 4,5 bilhões de pessoas que não têm acesso à internet. Ou seja, é mais do que a metade da população mundial que nunca entrou
na rede mundial de computadores. Então, temos que relativizar isso. Mas é uma quantidade expressiva, né? Então, existe esse contraponto. Mas, voltando à questão da liberdade de imprensa, fica difícil você exercer de forma plena, porque até a mesma legislação sobre os meios de comunicação, ela é de 1962, ou seja, ela tem 54 anos, está totalmente obsoleta. Olha quanta coisa aconteceu em 54 anos no Brasil, né? Ou seja, ela é anterior mesmo à ditadura, ao período da ditadura. A lei de imprensa que foi criada no período de ditadura não existe mais, ela foi derrubada em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós não temos uma legislação que acompanhe, né, essa movimentação, essa evolução dos meios de comunicação. Então, os grandes grupos de comunicação que hoje ainda dominam, né, a comunicação no Brasil, estão ancorados numa legislação antiga, obsoleta, que precisa ser revista. Mas não há interesse de que essa legislação seja revista, porque dos parlamentares que nós temos, dos 513 deputados e 81 senadores, grande parte deles é dono de veículos de comunicação, de rádio e televisão. Sim. E o que não, o professor que não pode. Exatamente. Lembra muito bem. É a ausência de uma legislação no Brasil que trate da regulação da mídia no país, né? Muito bem lembrado, a lei que existe é de 62, quando a televisão dava os primeiros passos no país, nem se imaginava que existiria a internet. Então, é uma lei completamente obsoleta e que, na prática, a inexistência de uma lei. E onde não existe uma regulação, prevalece a lei da selva, a lei do mais forte, que são esses grandes conglomerados, né? Você citou um exemplo de muitos políticos que são detentores de concessão, o que a Constituição proíbe. Então, talvez nem se fosse necessário ou nem se precisasse avançar para uma nova legislação, mas apenas regulamentar artigos da Constituição que proibiriam, que proíbem que políticos sejam donos de concessão, que proíbe a propriedade privada, cruzada, né? Onde a mesma empresa de comunicação é dono do veículo de internet, que é dono do jornal, ou seja, que cria esse conglomerado de monopólio. Então, a regulação da mídia no Brasil é fundamental para garantir a liberdade de imprensa e para garantir a liberdade de expressão. E é interessante lembrar só uma parte que os grandes veículos, os grandes grupos são terminantemente contra a regulamentação e desencadearam, inclusive. No terceiro bloco, a gente retoma essa discussão. Você se sente manipulado? A informação que chega até a sua casa, ela é verdadeira? Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.